Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Vem mudanças por aí, vocês vão ficar sabendo de muita coisa. Muito bem. Boa tarde, senhor Vaguinho Fiorini. Ô, Zé Roberto, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Muito bem. O que você tem para falar de Série B do Brasileiro? Ontem, abertura de mais uma rodada, Zé Roberto, com jogos que movimentaram lá a parte de cima da tabela, né? O Vasco da Gama, um jogo atrasado lá da quinta rodada, foi ao Recife e bateu o Náutico por 1-0. Resultado que levou o time carioca à segunda posição no campeonato, abaixo apenas do Ceará. E tivemos a vitória do Avaí na ressacada 2-0 em cima do América Mineiro. O Avaí também agora assume uma posição no G4. G4 tem Ceará, Vasco da Gama, Luverdense e Avaí. E a Portuguesa, que empatou em Natal e continua na penúltima colocação. Lá embaixo, Vila Nova é o último, Portuguesa penúltimo, Bragantino 18º e a equipe do Oeste de Itápolis é o 17º, Zé Roberto. Quer dizer, nós temos 3 paulistas na zona de rebaixamento. 3 paulistas na zona de rebaixamento. O melhor colocado é a Ponte Preta, que está em 10º lugar. O futebol paulista no Campeonato Brasileiro da Série B vai de mal a pior. Vaguinho, e foi no jogo do Avaí que a partida teve um atraso lá de meia hora, parece que houve problemas com sistemas de iluminação do estádio, né? Muita chuva lá também, Zé Roberto, por isso tivemos problema na parte de iluminação lá do estádio da ressacada. Mas depois de meia hora o jogo foi iniciado e o Avaí jogou melhor com a América, mereceu a vitória por 2-0. Nós temos o gol aí do Vasco, né? O Vasco também não está embalado, né, Vaguinho, do jeito que as equipes rebaixadas, as grandes equipes que caíram, o Grêmio, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, estiveram quando caíram para a Série B. E aí fizeram um campeonato, vamos dizer assim, de cabo a rabo para voltar. O Vasco está lá em cima, eu admito, mas não é aquela campanha que o torcedor vascaíno esperava, até porque o Vasco também está enfrentando, inclusive, problemas com eleições, o Eurico Miranda quer voltar, morto que vota, é um negócio de louco lá também, né? É verdade, é a primeira vez que o Vasco entra no G4, Zé Roberto. 15 rodadas. 15 rodadas, hein? Para o Vasco entrar no G4 e assumir a segunda colocação. O Ceará é disparado e agora ele faz um jogo sábado diante do Ceará. Né? Esse jogo do Vasco era atrasado, ele faz diante do Ceará em São Januário, aí pode definir o Vasco passar, se vencer, passa a liderança da Série B, mas não vai ser fácil não. O Ceará tem um bom time, o Ceará vem liderando, não é por acaso. O time na Copa do Brasil, o Ceará foi em Porto Alegre, venceu o Internacional lá dentro, foi a única equipe que conseguiu vencer o Inter depois do novo estádio lá do Beira-Rio. O Ceará tem um bom time, tem o eterno Magno Alves de centroavante lá, faz gols todos os jogos. Roberto, vai ser um compromisso difícil para o Vasco, mas jogando lá em São Januário, tem um ligeiro favoritismo para o time carioca. Bem, a vitória do Vasco ontem foi sobre o Náutico do Recife, né? Nós temos o gol aí, o Zequinha Belisário editou o gol, e é esse gol que ilustra esse bloco de Campeonato Brasileiro aqui no Papo de Bola de hoje. Vamos ver como é que foi. Com gol de Daxon aos 6 minutos do primeiro tempo, o Vasco venceu o Náutico por 1-0 em jogo atrasado da quinta rodada e deixou o time de São Januário na vice-liderança com 28 pontos. Que gol danado, hein, Marina? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Que lambança, né? Que coisa doida. Na verdade, tinha que sair o gol mesmo, porque o menino foi chutar, errou o chute, o zagueiro foi tirar, acabou errando essa tirada também, e no final aí acabou um resultado bom para o Vasco, que aí chegou em segundo lugar no Brasileiro da Série B. E o goleiro, pegaram o goleiro no contrapé também, né? Porque a hora que saiu o chute, bateu em alguém e o goleiro foi vítima. Zé Roberto, esse goleiro aí é igualzinho o Bruno do Palmeiras, ele chama gol. Quando ele não erra, o zagueiro faz contra. Esse goleiro é o Júlio César, que era do Corinthians. Está emprestado lá para o time do Náutico. Esse goleiro tem um azar, Zé Roberto. É igualzinho o Bruno do Palmeiras. Chama gol. A bola bate, quando ele não falha, a bola desvia, alguém entra. Chama gol, esse goleiro chama gol. Muito bem.
Ô Vaguinho, e hoje? O que temos hoje, inclusive, decisão de Copa Libertadores da América, né? Lá na Argentina, o San Lorenzo enfrenta o Nacional do Paraguai no primeiro jogo lá em Assunção, 1-1. Não tem vantagem de gols, Roberto, mas a vantagem de jogar na Argentina é muito grande para o time do San Lorenzo. Eu aponto abençoado, ele né? É o time do Papa lá. Eu aponto o San Lorenzo como franco favorito para o jogo e não sei não, pode até ser com uma certa facilidade, viu, Zé? Eu não vi muito futebol nesse time do Paraguai, não. Eu acho que vai dar San Lorenzo campeão. Muito bem, tem Copa do Brasil hoje? Tem. São Paulo em campo, lá no Morumbi, diante do Bragantino. Primeiro jogo em Ribeirão Preto, São Paulo venceu por 2-1. Pode até perder por um gol de diferença, né? Mas o São Paulo, desde que seja 1-0, né? Mas o São Paulo é franco favorito para esse jogo também no Morumbi. Não terá o Allan Kardec, que não pode jogar, mas o São Paulo vai com força total para vencer esse jogo e passar a outra etapa da Copa do Brasil. Muito bem. Marina, e o nosso futebol feminino ontem? Sub-20 contra a Alemanha. Nós abrimos o marcador, saímos à frente lá nas semifinais lá no Canadá. E, de repente, a coisa virou, e virou, e virou 5 vezes. E a gente ainda continua falando gol da Alemanha ainda, Zé. Continua falando gol da Alemanha. Para falar desse assunto, eu tinha que fazer um alongamento específico aqui, porque infelizmente é o que aconteceu. Zé, aconteceu, foi 5-1, né, comparado ao resultado do masculino de 7-1 também, que aconteceu aí há 2 semanas atrás. Tem gente fazendo essa comparação, né? Tem gente fazendo essa comparação, emissoras aí que nunca passaram futebol feminino na vida. E eu, Araraquarense, há 2 semanas atrás, estava aqui criticando o Brasil ter perdido de 7-0. Mas eu estou aqui em defesa do futebol feminino e vou defender sempre, porque eu sei da realidade da modalidade que eu trabalho, Zé. Primeiro, as meninas que estavam lá, e aqui, não estou aqui em nenhum momento desviando a situação, mas as meninas que estavam lá, eram meninas que infelizmente não têm nem a titularidade dentro dos próprios clubes. Primeiro ponto a questionar. Segundo ponto a questionar a experiência dessas meninas em jogarem em seleção brasileira. Passaram de um mero sul-americano aqui, a qual foram campeãs de todas as situações. Uma terceira situação é a estrutura. Então, olha, vamos falar uma coisa. Pessoal da imprensa, antes de falar de qualquer situação de esporte, diga-se passagem, feminino no Brasil, por favor, vai buscar o histórico dessa situação, não fala Deus dará não. Porque a notícia, ela é muito mais vista quando ela é falada dessa forma. Hoje de manhã cedo, inevitavelmente eu tive que ouvir, seleção feminina sub-20 perde de 5-1 comparado a um... Para de falar bobagem, imprensa. Vocês não sabem da realidade do futebol feminino, vocês não sabem o que aquelas meninas passam. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre o masculino, o sub-20 vai ser convocado 2 anos antes das Olimpíadas para tentar fazer o mesmo fiasco que o futebol masculino faz há tantos anos nas Olimpíadas. Então, assim, jogadores que jogam no Valência, que jogam em Portugal, que jogam... Esses meninos têm uma estrutura para estar lá, Zé. Diferente das nossas meninas que não têm estrutura em estar aqui. Então, por favor, imprensa, larga de falar bobagem, vocês falam muita bobagem, vocês falam o que vende pro povo. E, infelizmente, essa não é a realidade do futebol feminino. Perdemos de 5-1, o jogo não foi lindo, começamos ganhando o jogo, 1-0, até achei que naquela situação ele mudou o sistema tático. Antes ele estava jogando um 4-3-2-1. E agora, ontem ele mudou. Ele é o Doriva, o técnico do time. O técnico mudou, colocou um 3-5-2 para jogar, achando que tumultuando no meio de campo e jogando com 3 zagueiras, sairia no contra-ataque junto com as laterais. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu, porque todos os gols que nós tomamos foi praticamente objeto um do outro, ou seja, muito comparável um ao outro. E é a realidade, tomamos 5-1. Tomamos 5-1 da melhor seleção do mundo atualmente, que é a seleção alemã. A melhor estrutura de futebol feminino que existe na modalidade. Estados Unidos e Alemanha são equiparados, não existe comparação entre uma história e outra. Então, para de falar asneira, fecha meu comentário, Zé. Zé, eu sei o que eu acho. Ô, Vaguinho, estou muito perto de você. Eu entendo a Marina, mas sabe o que é? A imprensa vai dar destaque, sim. Porque foi para a Alemanha de novo. Né? Então, de novo. Estranha coincidência. Se jogar uma molecadinha lá, sub-10, lá, sub-11, contra a Alemanha e tomar 5, vai ser notícia. Então, é porque foi com a Alemanha. Tomou 7, agora 5, mas melhorou. 7, 5, daqui a pouco 3. Vai melhorando. Legal foi o sub-20 do Brasil ontem, né? Foi estreando aquele torneiozinho vagabundo lá da Espanha, de caça-dinheiro. E o que ganha menos ali ganha uns 30 mil reais para empatar contra o Catar.
Se pôr o Sub-17 da Ferroviária, joga com esse Qatar ganhando de uns 5, 6 no primeiro tempo. É o que a Marina falou, tem menino ali que não recebe R$500 por mês. Aqui, se receber, no máximo é R$500. E tem jogador já no Sub-20 que no mínimo ganha 30 pau por mês. Agora, nós temos 2 meninas da Ferroviária Fundo Esporte na seleção Sub-20, né? A Rafa e a uma Nenê. delas machucou, inclusive. Acho que foi a Nenê ontem, né? A Rafa e a Dioneide, a Rafa permaneceu no banco, a Dioneide entrou já faltando uma meia hora para acabar o jogo. Infelizmente, com 20 minutos que ela estava em campo, ela acabou machucando. Não se sabe exatamente se é colateral, se é posterior, se é LCA ou LCP. Infelizmente, que são os ligamentos do joelho. Infelizmente, a gente não sabe e vai ter essa baixa aí também para a equipe da Ferroviária. Inclusive, a CBF, nesse momento, não faz nada pela jogadora. A jogadora vem para o clube e recupera no clube. Ou seja, Zé, os 40 mil que o senhor Neymar estava ganhando por dia para estar parado em casa, que a FIFA automaticamente pagou para ele estar, não vai pagar para minha jogadora. Então eu vou ter desfalque aqui na minha equipe, porque a seleção brasileira não vai ter esse repúdio como teve com o Neymar. Ela não é Neymar, né? Ela é só uma coitada jogadora da Ferroviária. Então... Viu, Marina? E hoje, pelo menos, uma boa notícia, Zé. Estivemos no treino delas agora há pouco na Arena da Fonte, treinamento coletivo para o jogo de sexta-feira, lá em Rio Preto. E conversando com o Dô, essa matéria vai no Balanço Geral da Cultura, a CBF liberou as jogadoras da seleção para as semifinais, para os 2 jogos das semifinais. Depois, passando para a final, claro que tem o Rio Preto pela frente, a gente torce que passe pelo Rio Preto, chegue mais uma decisão, aí pode haver mais uma conversa com a CBF, mas para os 2 jogos das semifinais as atletas estão liberadas. Menos mal, né? Menos mal. Lembrando que o primeiro jogo vai ser amanhã. É sexta-feira, depois de manhã. Amanhã é quinta, né? Estou adiantando a semana aí. Vai ser sexta-feira, 3 horas da tarde. Lá no Anísio Haddad. Lá em Rio Preto, no Anísio Haddad. E no outro domingo, não nesse, no outro, às 10 horas da manhã, aqui na é Arena. o jogo de volta. E nessas 2 partidas, portanto, as meninas estarão à disposição do Douglas, é isso? Hoje houve a confirmação do treinador da Ferroviária, as meninas estarão à disposição e algumas outras machucadas estarão quem sabe, se recuperando. O que deu para sentir hoje, o time já está praticamente definido. A Raquel deve voltar ao comando de ataque e a nossa companheira Marina volta à titularidade e esperamos que fique, né? Como titular, a Tayla foi suspensa e a experiência da Marina pode ajudar bastante. Pelo que ela já vinha sendo, a Marina participou das últimas decisões do time e a experiência faz a diferença na hora, Zé. Não é porque a Marina está aqui, ela sabe disso, ela jogou na Itália. É sim. Se ela não tivesse, eu ia falar outra coisa. Não é cornetar ela, Zé, não, mas a Marina ali atrás com a Jéssica e a Daiane e a Cris na lateral esquerda, né? O time ali, a defesa já está formada ali, vamos para cima do Rio Preto. E as meninas de Araraquara que preparem as canelas, porque o time de Rio Preto gosta de uma canela, viu? É um time batedor, né? Batedor. Muito bem. Você que gosta de fazer sua caminhada, você que pretende fazer educação física, vai para uma academia, etc e tal, há uma questão aí interessante, viu, Douglas, sobre o alongamento, né? Que é, não uma sugestão, mas é uma orientação a todos que querem fazer qualquer tipo de atividade física. E a atividade física é uma coisa fundamental para a saúde das pessoas, independente da idade, tanto da criança como do adulto, do idoso, né? E o alongamento me parece que é uma coisa muito importante. O Zequinha saiu a cata dessa matéria e é exatamente com essa matéria que a gente fecha esse primeiro bloco aqui do Papo de Bola, porque depois nós temos um convidado para falar da Ferroviária, um jogador da Ferroviária que está conosco aqui e vai ilustrar o nosso Papo de Bola. Mas para fechar esse primeiro tempo do nosso Papo de Bola, vamos a essa matéria sobre a importância do alongamento na atividade física. Fique ligado. Nós vamos abordar um assunto que leva muita controvérsia: alongamento. Você que faz atividade física já ouviu dizer que tem muita gente que é a favor do alongamento, outras pessoas são contra, algumas teorias dizem que o alongamento evita lesões e outras estão dizendo até que o alongamento dificulta o trabalho de ganho de força. A gente aproveitou e foi buscar pessoas que conhecem e que trabalham no dia a dia com atividade física para nos dar um pouquinho mais de esclarecimento e também colocar você a par do que você deve fazer ou não com relação a esse alongamento. Na realidade, o alongamento ele é favorável ou não à atividade física? Como você já falou, tem vários estudos que falam que ele ajuda a prevenir lesões e outros não. Na verdade, é bom sim fazer o alongamento antes, não priorizando flexibilidade, e sim só um
um aquecimento prévio antes da atividade física, né? E pós-treino, né, muitos não costumam fazer com que os atletas façam alongamento pós-treino, porque o músculo já foi estressado, né, já tem uma elasticidade já exigida na atividade, e você forçar ele no final pode gerar uma pequena lesão. Mas nas tendências, dentro das modalidades, usam-se bastante alongamento pré e pós-treino. Agora, você que está no dia a dia com isso, além de tudo também tem a sua atividade atlética, o alongamento ele é muito mais usado em atividades como corridas ou na atividade de força como alongamento, ou seja, para melhor dizer, ele evita lesões maiores na corrida ou no trabalho de força? Na corrida, na atividade que exige movimento mais dinâmicos, é necessário o alongamento, porque senão pode haver um rompimento ou estiramento das fibras. No trabalho de força, não é tão viável a utilização, porque se você usar muito o alongamento, estender demais a fibra, você tira um pouco da elasticidade dela. Então, na hora da contração que exige no exercício de força, vai ficar debilitado. Hoje, com a sua experiência de trabalho com os seus alunos, você tem evitado lesões, queixas menores de dor pós-treino com o trabalho de alongamento? Com o trabalho de flexibilidade usado num período de treino, sim. Mas com o alongamento pré e pós-treino não tem muita coisa para se falar, né? Porque a gente faz um trabalho de flexibilidade. Então uma sessão inteira de treino é focado só flexibilidade. Aí sim, houve uma queda muito grande na questão de lesões. Então, o melhor conselho para quem está fazendo as suas atividades é sempre ter um acompanhamento, né, para poder fazer o trabalho correto. Lógico, sempre ter o acompanhamento de um profissional competente, né, para poder se ter um resultado esperado, né, que todos tenham um desejo de uma performance ou trabalho de desenvolvimento de força ou muscular. Então, tendo o trabalho bem focado pelo profissional, terá um resultado mais viável, né, mais desejado. Tá, então. Você que gosta da sua atividade física, mais uma dica que o pessoal do Papo de Bola coloca para vocês. Cuidar é bom, mas também se cuidar com quem você vai trabalhar é melhor ainda. Sempre esteja acompanhado de um bom profissional, para que mais para frente o seu trabalho físico não seja um problema. Com imagens de Marcelo Iafuso, Zequinha Belisário para os amigos do Papo de Bola da TVA. Muito bem. Marina, você que é atleta, joga aí no futebol feminino de Araraquara, da Ferroviária, o que você acha da necessidade do alongamento? Então, Zé, aqui no Brasil ele ainda é muito usado pré e pós-treinamentos. Na Europa não se dignifica muito isso não. Se entra com alongamento, mas pós-atividade física não é muito usado. Mesmo porque a nossa flexibilidade ela é hereditária. Então, com o tempo, nós vamos perdendo isso, ao longo dos nossos anos, nós vamos perdendo, e por isso justamente a importância de se alongar, mesmo em casa, mesmo no trabalho, mesmo na chegada aí 8 horas da manhã que você chegou no trabalho, dá uma alongadinha, articulação, articular braço, articular pescoço, pernas, você vai se sentir muito melhor, é muito mais leve, te dá uma impressão de que o dia começa melhor. É muito importante para os atletas que estão em iniciação em trabalhar realmente esse alongamento, porque ele evita realmente lesões e funciona aí também como um bem-estar e, como o professor disse, atua em outros diversos fatores que é proporcional e benéfico ao atleta. Muito bem, isso posto, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta já com o nosso convidado. Você vai ficar por dentro do dia a dia da Ferroviária, que tem 10 pontos ganhos e volta a jogar sábado pela Copa Paulista de Futebol. Vai a Batatais enfrentar o Batatais na última rodada do primeiro turno dessa primeira fase de classificação da Copa Paulista. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho já com o nosso convidado aqui nos estúdios do Papo de Bola. É um instante só. A Câmara Municipal de Araraquara comemora o aniversário de 197 anos da cidade, lembrando a cada um dos nossos mais de 223 mil cidadãos que é um prazer recebê-los em nossa casa, cujas portas estão sempre abertas a todos os araraquarenses. Pode entrar, que a casa é sua. A melhor programação, Morada FM. Vem pra festa.
As melhores promoções. Morada FM. Vem pra festa. Os melhores shows. Morada FM. Vem pra festa. Os maiores sucessos das paradas. Morada FM. Vem pra festa. Morada. Sucesso absoluto. Presente em Araraquara, a Fabricalhas desenvolve alta tecnologia na produção de estruturas em aço galvanizado para coberturas. A empresa desenvolveu o mais avançado projeto de estrutura de alta resistência, que substitui o madeiramento com muito mais vantagem, menos peso, mais segurança, fácil montagem, adaptável a qualquer tipo de telhado e ainda preserva o meio ambiente. Fabricalhas, orgulho em participar da vida da cidade. Parabéns, Araraquara! Vamos falar de Ferroviária aqui no nosso Papo de Bola com os campeões da bola. A Ferroviária que volta a jogar sábado, vai a Batatais enfrentar o Batatais às 19 horas lá no Oswaldo Scatena. Marquinhos Chiochini, atividades da Ferroviária, apresentação do nosso convidado, está aqui para falar da atuação dele, do time, dessa perspectiva que a Ferroviária tem em relação à preparação da equipe para o Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem. A Ferroviária que vai se preparando para esse jogo de sábado lá em Batatais, como você disse, no Oswaldo Scatena, 7 horas da noite. Time que já se representou na segunda-feira, treinou na Nipo. Ontem à tarde treinou no Americano e à tarde fez academia. Hoje pela manhã os jogadores vão trabalhar agora no período da tarde, na verdade, em Américo Brasileiro no Americano. Amanhã e sexta-feira à tarde, os dois períodos à tarde na Arena da Fonte, para o jogo de sábado lá em Batatais. O técnico Ailton Silva vai ter 3 desfalques para o jogo: o Alcides, que foi para o Criciúma de Santa Catarina, o Renan suspenso e o Walker com uma lesão no joelho. Se nada ocorrer, a gente torce para que não aconteça mais nada. Adriano Paulista, meio atacante, camisa 10 da Ferroviária, está confirmado nesse meio de campo, meio de articulação do time para um compromisso importante e difícil fora de casa, né, Adriano? Obrigado por atender nosso convite e participar aqui conosco do Papo de Bola. Boa tarde. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Zé. É um prazer estar participando do programa com vocês. É verdade. É um jogo importante pra gente. A gente sabe que a equipe do Batatais é uma equipe qualificada, apesar de estar em último colocado no nosso grupo e ter vindo de uma derrota de 5-0 do Botafogo. E nós também temos esse desfalque que você falou, do Walker, do Alcides e do Renan, mas nós estamos focados, nossa equipe sabe o que quer chegar no campeonato e os jogadores que vão suprir essas ausências com certeza vão dar conta do recado. A gente teve a saída do Piccoli logo no meio do campeonato. Eu acredito que os jogadores devem ter sentido, porque ele já tinha implantado um sistema de identidade da equipe. Agora veio o Ailton e ele veio com uma reformulação ou veio com o mesmo sistema. Fala um pouco para o pessoal de Araraquara, por torcedor, porque a gente ouviu o professor falar aqui, agora queremos saber de vocês atletas, qual é o sentido de ter ele agora em campo? Qual é a modificação que teve? Houve tática, houve técnica? O que vocês sentiram como jogador com esse novo treinador? É verdade, Marina. Como você falou, o Piccoli, ele pegou toda uma pré-temporada, pegou a equipe, ele montou a equipe, peça por peça, deixou com a cara dele. E saiu, foi para uma situação melhor no Juventude. E o professor Ailton chegou, pegou a equipe no decorrer do campeonato, numa situação boa, em primeiro lugar na tabela. E não teve muito tempo para trabalhar no jogo do Botafogo, porque ele chegou... Olha, eu vou interromper, porque há uma notícia de última hora. Né? Certo, é uma notícia muito importante. O Jonathan já está aqui nos estúdios do Papo de Bola, porque daqui a pouco tem um jornalismo, a gente volta em seguida. Mas, Jonathan, o espaço está aberto aí para o jornalismo, essa notícia importante, lamentável e de última hora. Pois é, Zé, agora meio-dia e 47 minutos, a informação que acaba de chegar é da morte do pré-candidato à eleição, aliás, o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que morreu em um acidente agora há pouco em Santos. Ele estava em uma aeronave que caiu sobre 3 residências na região central de Santos. As primeiras informações dizem que esse acidente aconteceu por volta de meia hora e o candidato Eduardo Campos era um dos passageiros desta aeronave. O assunto já
tem repercussão em todos os sites de notícias, redes de televisão também já noticiam o fato e confirmam a morte do candidato à eleição, Eduardo Campos, ele que disputaria a presidência deste ano. Daqui a pouco, dentro do Araraquara Agora, a gente volta com outras informações, a cobertura completa sobre a morte do candidato Eduardo Campos. É uma notícia que abala completamente o mundo político, não só do Brasil, mas com repercussão internacional, quando se perde um candidato à presidência da República nas eleições do mês de outubro. Mas, como disse o Jonathan, daqui a pouco no Araraquara Agora você vai ter mais outros detalhes a respeito desse acidente que a gente só pode lamentar, e os detalhes virão, e a repercussão daqui a pouquinho no Araraquara Agora. E voltando, agora voltar a falar de um assunto mais agradável, que é a ferroviária, né? Um negócio que choca todo mundo, né? De uma forma inesperada, mas voltamos com a Marina e com o nosso convidado, o Adriano Paulista. A gente estava comentando sobre como os jogadores receberam o novo treinador, o Ailton, uma vez que o Piccoli já tinha acompanhado toda a preparação, já estava esquematizando a equipe para a Copa Paulista. E eu queria saber dele, jogador, o que ele acha do novo trabalho do técnico e quais são as perspectivas da equipe para esse finalzinho de campeonato, desse primeiro retorno e retorno agora. Como eu estava falando, o Ailton chegou na segunda-feira passada e não teve tempo para trabalhar a questão do entrosamento do time, porque a gente já vinha jogando com a formação do Piccoli. Ele só apenas organizou algumas situações e teve o jogo contra o Botafogo. Infelizmente a gente perdeu, tomamos uma goleada dentro de casa e a partir do jogo do Botafogo o professor Ailton começou a implantar o seu sistema de jogo. E é bem parecido com o sistema do Piccoli, o trabalho é bem igual ao dele e a perspectiva da nossa equipe é com certeza chegar ao título da Copa Paulista, porque a gente teve um tropeço no campeonato contra o Botafogo, mas a gente sabe da nossa qualidade, não é à toa que a gente é líder ainda, mesmo pela diferença de saldo de gol com o Botafogo, mas a gente sabe que tem capacidade de galgar coisas melhores durante o campeonato. A gente acredita que a equipe está bem compacta, está bem coesa e sabe onde quer chegar. Eu acho que esse período todo, que durante os campeonatos, normalmente os jogadores chegam, né, para agregar essa força para a equipe e dar muito mais sustentabilidade para se jogar um campeonato melhor. No caso de vocês estão perderam o Alcides essa semana, perderam o Renan porque está com cartão e o Walker está com problema no joelho. Como que você vê essa situação, ao invés de ganhar, o time está perdendo? A gente, em questão do Renan e do Walker, a gente fica chateado, porque é uma questão de suspensão do Renan e o Walker é uma lesão, né? A gente fica muito triste com isso. E aconteceu a questão essa semana? Aconteceu no jogo do Botafogo, ele teve um problema no joelho. Uhum. E a questão do Alcides a gente fica feliz, porque a gente sabe que o nosso trabalho está sendo reconhecido e está aparecendo coisas melhores para os jogadores da nossa equipe. Então, é uma felicidade também. É uma felicidade, sucesso, né? A gente fica triste dele ter saído, mas fica feliz por ele ter uma coisa melhor. E a gente sabe também que a nossa equipe tem grandes jogadores no elenco, que tem capacidade de substituir esses jogadores e quem o professor escolher para colocar dentro de campo, com certeza vai dar o seu melhor e vai nos ajudar, com certeza. Adriano, como é que vocês assimilaram essa derrota? Claro que já está para trás, mas essa derrota para o Botafogo, como vocês analisaram? O que aconteceu com o time naquele primeiro tempo? Olha, Marquinhos, vou falar para você assim, como que você assimilou, eu ainda vou falar para você que está engasgado a derrota ainda, porque a nossa equipe vinha de uma forma invicta, vinha fazendo grandes jogos, e a gente foi surpreendido, não esperava sequer perder o jogo Botafogo, ainda mais da maneira que foi. Só que tem males que vêm para o bem, né? A gente sabe que foi uma goleada, só que quem viu o jogo sabe que a gente teve um jogador expulso com 20 minutos do primeiro tempo, o Botafogo ele abriu o placar com 10 minutos do primeiro tempo, e isso daí acontece uma quebra de confiança dentro da equipe, dentro do jogo. E como a nossa confiança ela diminui, a confiança do Botafogo também aumentou. Então a gente acabou ficando um pouco abalado, deu uma desligada durante o jogo e acabamos tomando os 2 gols ainda no primeiro tempo, né? Virando 3-0. Mas o que eu ressalto é a nossa força no segundo tempo, que a nossa equipe voltou buscando sempre a busca do empate, mesmo sabendo que era difícil, com um jogador a menos, num campo muito grande, que a Arena é um estádio muito grande. Então a gente ressalta isso, a força da equipe, o professor ele acertou no intervalo e nós conseguimos voltar e ainda fazer um gol. E infelizmente tomamos no finalzinho. Mas eu acredito que isso aí, a força da equipe valeu a pena no segundo tempo. Muito bem. Eu vou sair um pouquinho do assunto ferroviário com o Adriano.
para fazer uma pergunta para ele, até porque a resposta de um atleta é muito importante. Nós estamos aí, ontem, por exemplo, foi assunto em todos os programas esportivos, e a repercussão está hoje nos jornais também, a situação dos atletas do Botafogo do Rio. E ontem aconteceu um negócio estranho, porque alguns jogadores receberam e outros jogadores não receberam. Então, imagine o clima que vive o Botafogo. Mas o Botafogo, como é um time grande, é um exemplo. Nós temos aí o craque querendo sair do campeonato, porque não tem dinheiro, enfim. O futebol brasileiro vive financeiramente um momento caótico, né? Caótico. Então a pergunta para o Adriano é o seguinte: tem o bom senso que se movimenta, a CBF que se fecha e é totalmente contra as mudanças para modernizar o futebol brasileiro. Adriano, como atleta, como vítima disso também, quer dizer, felizmente não é vítima aqui na Ferroviária, mas se coloca como vítima até por solidariedade a muitos amigos seus que devem estar passando situações aí muito complicadas. O que o atleta acha que precisa acontecer para que esses fatos não mais ocorram e que o futebol brasileiro, realmente, dentro de campo, possa dar um passo à frente? Olha, Zé, o que você falou é uma realidade. Eu acredito que a primeira coisa para ter a mudança é o clube ter um orçamento e ficar dentro desse orçamento. Não querer inventar, ficar contando com renda de jogo, contando que o clube vai chegar às finais do campeonato, vai ter um direito de televisão. Então, a maioria dos clubes, eles contratam um jogador acreditando que vai acontecer algum milagre para pagar esse salário. Aí acontece o que está acontecendo no Botafogo. A situação de salários altos, jogadores bem remunerados, que estão passando essa dificuldade. E eu acredito que para mudar é colocar pessoas do futebol, realmente profissionais, que possam tomar conta dessa situação financeira. E o pessoal tem que fazer um planejamento dentro do orçamento, não fazer promessas que não possam ser cumpridas. Já se falou até em greve de jogadores. Você apoia isso? Você tem mais ou menos uma ideia de que isso poderia ajudar ou não? Olha, Zé, eu passei por uma situação dessa agora no comercial. Nós ficamos sem receber no Campeonato Paulista. A gente fez greve. Teve várias discussões entre nós atletas, a diretoria, o presidente. Greve eu acredito que é bom para receber o salário, mas não pode ficar sem treinar, não pode deixar de jogar. Mas eu acredito que eu sou a favor, sim. E você conseguiu pelo menos acertar parte dessa situação com o comercial ou ficou muita coisa a pendurar? Não, ficou bastante coisa para trás ainda. Agora eu tive que entrar na justiça para receber a minha parte. Agora só depois da audiência que eu vou descobrir quando eu vou receber. E o Adriano, Zé, nós estávamos vindo aqui para a TV, eu, o Adriano e o Vaguinho. O Adriano tem que até querer que ele comentasse sobre isso. Acho que no Campeonato Mexicano você estava falando para a gente, né? Que a situação é diferente. O clube tem que depositar um valor na federação, um aporte alto, para que se o clube não pagar, esse dinheiro depositado na federação é pago pela Federação Mexicana, é isso? Eu vi uma matéria que passou na Rede Globo, que lá no México é assim que funciona. Eles fazem tipo um cheque calção, deixa na federação. Se caso o clube não pagar o salário do atleta, a federação vai com esse dinheiro e paga. Se o clube não tiver a condição de pagar a federação, nem disputa o campeonato. Eles fazem isso. Porque, na verdade, aqui se fala isso, né? No próprio Campeonato Paulista, da perda de pontos. Perda de pontos se não pagar jogador. Mas, na verdade, nada disso é levado a sério, nada disso é cumprido, né? E o jogador se vê aí lançado às feras e os dirigentes não estão nem aí com a situação. É lamentável. É por isso que essas mudanças que a gente cobra tanto, né? Que a gente gostaria de ver no futebol brasileiro continuam sendo irreais, né? Porque elas não passam para a verdade, né? Para aquilo que a gente gostaria na prática que funcionasse, que é o respeito ao atleta, o respeito do atleta com o clube, esse tipo de relação harmoniosa que infelizmente não existe. Zé, deixa eu te comentar, hoje o Guarani saiu uma reportagem de manhã cedo do Guarani também com o mesmo pagou problema, sem fundos, deu um cheque sem fundo. O Guarani está na pendura faz tempo, hein? Sem fundo? Como que você me dá um cheque para o atleta sem fundo, Zé? Então não dá. A gente recebeu um bicho também no comercial com cheque sem fundo também. Eles falaram que até o cheque lepo-lepo na época. Soltaram na imprensa o cheque lepo-lepo. Alegria pro atleta, depois nunca mais. Adriano, muito obrigado. Um bom jogo sábado lá em Batatais. Eu que agradeço, Zé. Com muito prazer estar aqui no programa com vocês. Tá certo. Marquinhos, seu final. Final, sub-20 hoje à tarde, é o jogo de vida ou morte. Restam 3 jogos, tem que somar o maior número de pontos possíveis. Lá em Limeira contra o Independente. Derrota, praticamente sacramento, eliminação do time. Marina. Boa tarde a todos, boa noite. Infelizmente, essa notícia que a gente acabou de ter aqui, que o Araraquara agora apresentou o Eduardo, nosso Campos,
acabou o pré-candidato, acabou morrendo aí. Eu fiquei um pouco chateada com a situação, porque eu vi ele ontem dando um depoimento, né? E hoje, infelizmente, boa tarde, boa noite a todos aí, tenham um ótimo dia. Estamos fechando o nosso Papo de Bola e voltamos amanhã ao vivo, exatamente ao 12h15. Um abraço, boa tarde, até amanhã. Tchau, gente.